A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, querido, maravilha. Mais uma aula que, na verdade, é a continuação de aula sobre Diótrefes. Querido, essa é uma aula muito importante. Se você não assistiu a primeira parte, assista, está logo acima desse vídeo, se você está na playlist. E é muito importante que nós estamos falando sobre liderança e nada melhor do que pegar um exemplo ruim que a própria Bíblia dá, e entre outros exemplos bons também. Mas Diótrefes é um cara bem complicado, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, sobre o que ele fez, e ainda falando sobre uma má liderança, para você identificar uma má liderança e, principalmente, não ser uma má liderança. Ser alguém que realmente reflita o caráter de Cristo. Nós estamos vivendo isso até aqui nessa escola de líderes. É um ensinamento muito profundo do que é andar corretamente com as Escrituras. E nada melhor do que a própria Escritura, para poder nos desafiar a andarmos da forma correta. Queridos, uma coisa que nós lembrando, né, que é baseado no livro do Pastor Cote, está na descrição aqui, o nome do livro, um livro muito bom, um dos capítulos que fala sobre essa pessoa chamada Diótrefes. Então, muitas coisas que eu vou falar aqui é baseado no livro do Pastor Cote. Tá bom, querido? Uma coisa que eu tiro do livro também, sabe, olhando para o lado, que eu estou lendo aquilo que foi extraído do livro, ou um mini esboço, né, que a gente bota no PowerPoint, para poder estar dando aula pessoalmente sobre isso. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu estou lendo aqui é: não existe eu e sim nós. Meu irmão, isso aí, como é difícil no meio cristão hoje. Como é difícil, porque a gente traz do mundo aquela coisa de que nós temos que brilhar, nós temos que ser melhores do que os outros. Nós assistimos às Olimpíadas porque a gente quer ver o melhor atleta. A gente quer ter o que ninguém tem, uma coisa que a gente tem aprendido na escola de líderes, que a gente quer ter o que ninguém tem. O mundo quer isso, ele quer ter uma casa que é melhor que todo mundo. Ele quer ter, no mínimo, estar acima da média. O fato de eu ter uma coisa que ninguém tem me dá uma sensação de que eu tenho mais do que outras pessoas. Como se isso fosse trazer uma espécie de felicidade, uma espécie de alegria, e na verdade isso é muito, muito relativo. Pode até trazer uma alegria momentânea, mas um cristão verdadeiro, ele pensa exatamente ao contrário, porque ele tem Jesus, ele tem o Espírito Santo, e isso faz ele diferente do mundo. Só que um cristão verdadeiro, ele quer que todo mundo tenha o que ele tem, e isso é que é incrível. Então, quando a gente entra na igreja, quando a gente entende que a gente faz parte do corpo, a gente entende que o eu some. Nós somos parte de um corpo. O corpo não é feito por uma mão, o corpo não é feito por um braço. Você nunca vai andar na rua e ver um braço andando sozinho, um corpo, uma barriga andando sozinho. Não tem, irmão. Você vai sair correndo, eu vou sair correndo. Ou vou repreender em nome de Jesus, porque isso não tem lógica. Entendeu? Então, por quê? Porque o corpo é uma só tem um que tem que aparecer, que é Jesus. Por isso que o próprio João Batista, quando foi questionado por que ele não seguiu o ministério de Jesus, junto com Jesus, ele falou assim: é necessário que eu diminua e ele cresça. Ah, meu Deus, quem dera se todos nós cristãos, todos nós pastores e líderes entendêssemos isso, que não existe um eu, nada que eu faço é para mim, tudo que eu faço é para nós. Tudo que você faz é para nós. Isso dentro da igreja sempre haverá o nós. Não há uma competição, irmão. Não existe competição dentro de igreja. Existe cooperação. Existe vontade de chegar no mesmo lugar, vontade de alcançar as mesmas coisas. O reino, ele só tem um alvo, que é levar almas para o reino dele. Nós temos que povoar o céu através do poder de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo em nós. Porque nós, não eu, nós somos igreja. Tem gente que fala: igreja somos, eu sou igreja. Não, você não é igreja. A Bíblia diz que eu sou um tabernáculo do Senhor, mas igreja só pode ser atribuída a nós, conjunto de pessoas. Eclesia é um aglomerado de pessoas, conjunto de pessoas. Então não há como ser uma igreja sozinho. O livro de Coríntios fala muito sobre isso, dá uma aula sobre isso, entendeu? Mas a gente vai tratar isso em outro momento. Aqui no momento vamos tratar Diótrefes. Então é muito importante entender isso aqui. Se você entender que não existe eu, se toda vez que você for fazer uma coisa na igreja, não é o eu, é o nós, oh meu Deus, vai ser bom demais. Aí o Espírito Santo vai ter uma liberdade. Aliás, isso é uma coisa muito forte. Se tem alguém que opôs ao Espírito Santo na Bíblia, foi Diótrefes. E não seja um Diótrefes. Você vai entender por que ele se opôs. Porque quando a gente impõe o nosso eu, o Espírito Santo não tem como agir.
nós somos o representante de Deus. Então nós temos que fazer aquilo que Deus nos orienta e não o que nós queremos. Eu não posso vender um produto, se eu faço parte da Nestlé, eu não posso vender um produto de outra marca. Entendeu? Não tem sentido. Eu sou funcionário da Nestlé. Eu tenho que seguir. Eu pego uma empresa qualquer. Poderia ser Coca-Cola, qualquer um. Eu sou funcionário de uma empresa, eu tenho que aprender as diretrizes dessa empresa e representá-la como ela gosta, não como eu quero. Eu vou ser vendedor da Nestlé, mas tem que ser do jeito que eu quero. Nenhuma Nestlé e nenhuma empresa vai me contratar, entendeu? Isso é muito importante entender que você tem um patrão e esse patrão é Deus. Simplesmente isso. Não existe autônomo no reino de Deus. Não existe, tá, querido? Precisamos nos libertar de nós mesmos. Somos os maiores inimigos do reino. Tem um livro do Watchman. Hoje ele mudou o título, mas antigamente, que eu só lembro do título antigo, que era grande. O quebrantamento do homem exterior através do homem interior. Ele começa dando uma aula sobre o inimigo, como nós temos um inimigo implacável, terrível, poderoso, que não dá trégua. Eu, na época, achando que ele ia falar sobre Satanás. Não, ele fala que o inimigo somos nós mesmos. E ele está certo nisso aí. Nós somos inimigos, maiores inimigos de nós mesmos, porque é o nosso pecado, é a nossa carne que nós teremos que lutar até o final. Porque o nosso inimigo, o diabo, já é um inimigo derrotado. O sangue do Cordeiro de Deus já é maior do que ele, o nome do Senhor é maior que ele, mas a nossa carne não. Nós temos que negar a nós mesmos. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então existe essa parte que eu tenho que fazer, lutar contra a minha própria carne. Isso é muito, muito importante. Aqui ele fala sobre Diótrefes, ele dá alguns pontos muito importantes que ele cita ali no terceiro livro de João, no versículo 9 e 10. Ele fala assim: não nos recebe, falando sobre Diótrefes, pelo que, se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Olha os exemplos de líder, né? Ruim. E não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que querem receber, ele proíbe. De o fazerem, ainda os exclui da igreja. Muito forte. Isso aqui são exemplos terríveis. Então, aí no livro, né, que está na descrição do pastor Cote, eu estou extraindo alguns textos de lá, ele fala assim: esse texto nos fornece a radiografia de um líder dominador, que luta com unhas e dentes para manter o controle. E aqui o livro, que nós estamos usando como base, ele começa a destrinchar um pouquinho cada um desses termos aqui. Então, ele fala assim, não nos recebe. A primeira coisa que a gente entende, agora não estou falando sobre ele não, vou falar sobre palavras minhas mesmo. A primeira coisa que a gente entende de um Diótrefes é que ele tem muita dificuldade com a liderança. Ele tem muita dificuldade de reconhecer a liderança. Ele tem dificuldade de andar junto com a liderança. Mesmo que a gente discorde da liderança, isso pode acontecer na minha liderança, ter gente que discorda de mim e eu discordar de um liderado, nós temos que tentar andar junto. Um tempo atrás, até um pastor que eu fui liderado dele, né? Ele até comentou que eu era um cara que me posicionava. Eu dizia não concordava com as coisas, mas quando me pediam as coisas, mesmo discordando, eu fazia. Entendeu? E fazia bem feito, queridos. Isso é muito importante. A gente entender que eu fazia parte de uma hierarquia. E muitas das vezes eu estava certo no que eu discordava, mas também, muitas das vezes, eu estava errado. E descobri que aquilo ali era a melhor estratégia mesmo. Eu estava equivocado. Por isso que a gente é bom fazer. Claro que tem um limite. Se um líder manda eu adorar Satanás, é óbvio que eu não vou fazer isso. Lembrando que o limite é sempre as escrituras, né? Eu estou falando no campo das ideias, se aquilo é uma boa estratégia ou não. Mas temos que também dar crédito, porque se você for líder, ou será um dia, você vai querer liderados que acreditem que você possa estar certo, entendeu? E estejam a enfrentar junto esse desafio. Isso é muito importante. Então, o Diótrefes, ele é um cara que ele negou o apostolado do pastor João, do apóstolo João. É muito importante a gente entender que nós temos que respeitar a liderança, nós temos que arrazoar, conversar, sentar, tentar de todos os modos chegar a um denominador comum. É muito importante sempre isso. Temos temperança, temos sabedoria, temos calma e para poder a gente conseguir entender e conseguimos como um corpo trabalhar juntos até que se cumpra a vontade de Deus nas nossas vidas. Isso é muito importante.
Então ele não nos recebe. Olha o que o livro fala assim: são aqueles que ambicionam dominar. Uma outra tradução diz: gosta de ter entre eles a primazia. Usa a liderança não para servir, mas para dominar os outros e manipulá-los com interesses particulares, usando isso pretextos espirituais bem convincentes. Porque a partir do momento que Diótrefes nem recebe, ele não está disposto a conversar. E aí vem o erro. Aí vem o erro. A gente, outra coisa importante, que eu vou abrir um parênteses aqui: se você tem que conversar com alguém, conversa com alguém que vai ajudar a resolver. Porque aquele que conversa com gente que não vai resolver nada, só está jogando fofoca. Fofoca é do diabo, irmão. A gente tem que aprender, se for alguém que vai orar de fato, ou alguém que tem influência naquele líder, que possa razoar, caso você tenha convicção que aquele líder está errado, tudo bem. Ou então fala direto com o líder. É mais fácil. Não gostou, aí chamam um segundo, não deu certo, é impossível a convivência, então, meu irmão, realmente vai ter que sair da igreja, um dos dois tem que sair, não vai ter condições de ficar duas pessoas que não se batem de jeito nenhum, entendeu? Mas o certo é tentar gastar todos os argumentos possíveis para tentar chegar a um denominador comum. Isso é muito, muito, muito importante. Não seja um Diótrefes, esteja sempre aberto ao diálogo. Se você não está aberto ao diálogo, você é um dominador, você é alguém que gosta de impor as suas opiniões, alguém que gosta de impor aquilo que você pensa, e aí tem todo um erro terrível em cima disso. Então é necessário a gente sempre lembrar que nós não podemos ser um Diótrefes no meio da congregação. Isso é muito importante. Então, primeira coisa é ser arrazoador. Sentemos e arrazoemos, conversamos e tentamos chegar a algum lugar com boa. Não é uma competição. Não é uma competição que se a minha ideia é melhor do que a sua. Qual das duas ideias representa melhor o reino de Deus, independe de quem seja. Isso é muito, muito importante. Há outro trecho que ele falou lá, né, extraído das Escrituras: pelo que, se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Vou ler o que ele está aqui, depois vou dar minha opinião também. São pessoas que não têm uma visão de igreja como corpo de Cristo. Não pensam em termos de ganho para o reino, mas no fundo estão criando um impériozinho para si mesmos. São pessoas que têm obras ruins. São pessoas que gostam de maldizer os outros. São pessoas que são muito mais propensas a destruir as outras pessoas do que trazer para elas. Elas têm muito mais interesse em afundar outros, porque ele quer sempre ser o líder mor, a pessoa mor, do que puxar outras pessoas e façam com que elas sejam ainda melhores do que nós. Nós já estudamos isso. Um líder verdadeiro, ele vai gerar discípulos, de preferência, muito melhores do que ele, porque ele vai pegar os erros dele e vai passar e ensinar para os outros, para que eles não venham repetir esses erros e serem pessoas muito, muito, muito melhores. Isso é muito importante a gente compreender e viver nesse âmbito maravilhoso que o Senhor tem para nós, entendeu? Então, aí ele pegou um outro trecho aqui agora, que ele fala assim: e não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos. Aí, agora, esse é o trecho da Bíblia, agora o trecho do livro. São aqueles que preferem palavras maliciosas, buscam falsos argumentos para desacreditar e difamar as pessoas que, de alguma forma, significam uma ameaça à sua posição ou à sua doutrina, ou à sua visão, ou à sua denominação e etc. Não estão edificando, mas destruindo pela maledicência do corpo de Cristo. Edificam a si próprios, destruindo os outros. Foi aquilo que nós falamos. Não há um interesse coletivo. Crente Diótrefes só pensa nele. Ele é o dono de tudo. Ele é o comandante. Ele é o cara que tá para trazer a igreja toda para ele e não para Cristo. Isso é um problema muito sério que a gente precisa tomar muito cuidado. Você como líder, você tá levando o seu liderado, ou você como pastor, você está levando a igreja ao Senhor ou a si mesmo? Você está tomando atitudes que são melhores para a igreja ou melhor para si mesmo? Isso tudo tem que ser muito bem pensado como um líder. Mas aos que, agora outro texto das Escrituras agora, mas aos que querem receber, ele proíbe de fazer e ainda os exclui da igreja. São aqueles que proíbem os irmãos da igreja de receberem pessoas com quem eles estão ressentidos ou têm alguma reserva. Proíbe pessoas de receberem outras por motivos injustificáveis,
senão pela insegurança que possuem. Existe um partidarismo claro e aberto. Eles impõem sobre os subordinados o mesmo ressentimento e as mesmas barreiras e reservas que eles sentem por outros. Gente, eu já vi muito isso, igrejas que proíbem de irmãos em outras igrejas, proíbem de pessoas de falar com outras pessoas, pessoas que têm raiva de outras e querem impor essa raiva aos seus liderados. Olha, eu não falo com fulano, você também não tem que falar. E, querido, isso é um pecado gravíssimo. Isso é um pecado gravíssimo, nós somos um corpo. Você está aqui na Batista, você não pode ir na Assembleia. Você está na Assembleia, você não pode ir na Vinho Novo. Você está na Vinho Novo, você não pode ir na Metodista. Na Metodista, você não pode ir na Deus e Amor. Queridos, não existe isso. Nós não temos que ter, primeiro, não temos que ter raiva de ninguém. Primeira coisa. Segundo, se tivermos, que já é um erro, jamais passar para frente isso, jamais incentivar essa falha terrível em outras pessoas. Eu tenho que discipulá-los a Cristo, não a mim mesmo. Então, senão as pessoas vão ter as mesmas qualidades e os mesmos defeitos que eu. E não é esse o objetivo. O objetivo é elas terem as qualidades do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. São aqueles que boicotam os membros e que não rezam na sua cartilha. Sentem-se no direito de retaliar e até excluir pessoas que não concordam com as restrições amarguradas e impositivas. Não há tolerância, não há abertura para uma comunicação saudável, como já falamos, né? Fazem grandes investimentos naqueles que se submetem cegamente, enquanto cortam e boicotam e até excluem o que sabiamente não concordam e questionam. Resumindo, que gosta, normalmente o Diótrefes, ele só dá espaço para quem puxa saco dele. Ele só dá espaço para aquele que às vezes nem puxa saco, mas também não tem paciência ou não tem vontade de discutir ou simplesmente quer seguir cegamente. O líder fala uma coisa, ele nem procura nas escrituras saber se aquilo que o líder está falando é real, é de fato ou não. Simplesmente cegamente ele segue. É muito mais fácil, é muito melhor, é muito mais cômodo uma pessoa ser assim. Mas a Bíblia diz que se um cego guia o outro cego, os dois vão para o buraco. Se você tem um líder que é um herege, um maldito, você vai para o buraco junto com ele, porque você tem a obrigação de averiguar se aquilo que o líder está falando é compatível com as Escrituras, é coerente não só com o trecho das Escrituras, mas as Escrituras no todo, no completo, não o texto fora de contexto. Entendeu? Isso é muito, muito importante. Aqui ele começa a falar sobre características do espírito de dominação e controle. A primeira característica que o livro dá é sobre luta por posição. Queridos, tem gente que se mata, se degladia para ter um título. Tem gente que está muito mais preocupado com essa posição adquirida na igreja por causa dos títulos do que pela posição espiritual que ele está diante de Deus. E isso muitas das vezes a culpa é do próprio pastor, que infelizmente dá muitas ênfases aos títulos, e essas ênfases podem ser perigosas, fazendo com que a igreja não respeite somente uma liderança, mas respeite também os títulos, e isso é muito perigoso. Entendeu? Nós temos que entender que os títulos servem só no quesito de organização. Não é alguém que é presbítero não é mais importante do que um diácono, o pastor não é mais importante que o presbítero. Um só tem na cadeia hierárquica no sentido de organização. Mas uma pessoa que aceitou a Cristo, ela pode ter mais autoridade, mais tudo do que um que já está na igreja há 30 anos. Se ela tiver fé, se ela se entregou de corpo e alma, se ela compreendeu toda a mensagem da cruz. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente não estar incentivando essa briga por títulos, briga por posições, que é muito comum em muitas igrejas, infelizmente. Aqui outro trecho do livro ele fala assim: a primeira característica de alguém que carrega o espírito de dominação e controle é uma estima exagerada por títulos e posições. Valoriza o esforço próprio e conquistas pessoais acima da aprovação divina. Isso aqui é sensacional, irmão. Eu tenho que ser o título de líder porque eu sou mais organizado, porque eu tenho voz ativa, porque eu sou o mais santo de todos. Está entendendo? Nunca é o Senhor me chamou. Nunca é eu vou fazer aquilo que o Senhor espera de mim. Eu estou aqui para contribuir para o reino. Não, eu estou aqui porque eu sou bom. Então isso é muito perigoso.
Deus é Ele que capacita a gente para a obra do Senhor. É claro que Ele pegou toda a sabedoria de Paulo, que ele tinha adquirido antes, e usou isso sim, mas também Ele pegou um cara que não tinha sabedoria nenhuma, igual Pedro, e também usou da mesma forma. Então a gente tem que lembrar que nós estamos aqui por causa do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos direciona. Isso é muito importante a gente entender. A pessoa faz questão de ser chamada e reconhecida por um título e que a faz se sentir superior. É dominada por um desejo de reconhecimento, fazendo questão que as pessoas não deixem de chamar pelo título. Querido, isso vem muito já de feridas no mundo. Ela quis ser reconhecida no mundo, não conseguiu, e chega na igreja, ela quer ser reconhecida, ou então ela era reconhecida no mundo, e chega aqui na igreja, ela também quer ser reconhecida. Querido, o reconhecimento de tudo que a gente faz é para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nunca use o título para se engrandecer, nunca use o título para demonstrar algo extraordinário. Não, irmão. O título que você tem é uma mera formalidade eclesiástica, ou seja, administrativa. É claro que eu tenho que respeitar o título, é óbvio, mas o título ele não é uma carteirada de alguém superior. Entendeu? Se hoje eu sou um líder dos jovens, amanhã eu vou supor que eu fosse jovem ainda, né? A gente não é mais, infelizmente. Vamos supor que eu fosse jovem, que o jovem ainda tivesse 20 anos de idade, era o líder dos jovens, só que agora, por algum motivo, Deus escolheu outro para liderar durante um tempo, então eu tenho que ser liderado dele, tanto quanto eu gostaria que ele fosse meu. Então eu tenho que lembrar, e a partir do momento que eu deixei de ser um líder, e outra pessoa assumiu o meu lugar, não me faz inferior a essa pessoa, tanto quanto quando eu era líder, eu também não era superior. Liderança é um cargo administrativo dentro da igreja, porque líder todos nós somos. Não existe, a Bíblia diz que nós somos reis, sacerdotes e profetas, não tem como ser isso aqui sem ser o líder, no mínimo um líder de si mesmo, entendeu? Então a liderança não é, a verdadeira liderança ela não é pautada no título que você tem. Voltei para o livro de novo. Um exercício legítimo da autoridade espiritual traz a unção. Olha só, um exercício legítimo da autoridade espiritual traz a unção. O que é unção? É o poder de Deus, é o Espírito Santo nos capacitando. Antes, no Antigo Testamento, antes de você ser um rei, um profeta, alguém ungia você, te capacitando. Então a Bíblia, o próprio Jesus falou isso lá em Lucas capítulo 4. O Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. Ele vai concluindo para trazer liberdade aos cativos e vai concluindo o capítulo. É muito importante entender que não adianta eu ser nada sem a unção do Espírito Santo. Então olha o que ele fala, o exercício legítimo da autoridade, ou seja, não é uma autoridade forjada, ele nos faz ser verdadeiros e traz uma unção verdadeira. Não adianta eu ser um líder sem a unção de Deus, que por sua vez, no tempo certo, proporciona a posição adequada. Eu com a unção correta vai me gerar uma posição adequada, um posicionamento. E nós estudamos isso aqui na escola de líder. Sem posicionamento, Deus não vai agir da forma correta na sua vida, porque Ele não pode contar com alguém que não está no seu posto. Em contrapartida, um título humano, um diploma, por si mesmo, isolado de uma consciência da presença de Deus, espiritualmente não significa muita coisa. Não adianta eu ter a capacidade, não adianta eu ter o título. Gente, Saul era um cara forte, a Bíblia diz que ele era, quando tinha uma multidão, se só via do ombro para cima Saul, era um grande guerreiro, foi um cara que chegou ao ponto de permitir o Espírito Santo agir na vida dele, e chegou a profetizar no meio dos profetas, mas com o tempo ficou só o título, a unção foi embora. Que isso não seja na minha vida, nem na sua. Todo tipo de promoção humana pode apenas nos levar à dominação, mas nunca à unção. Uma das principais fontes desse poder que tantos cobiçam é a posição. Ou seja, não corra atrás de título, corra atrás de estar no centro da vontade de Deus. Isso que é importante. Assim como a autoridade vem pelo caráter, o título e o poder pode vir pela posição. Muito importante, assim como a autoridade vem pelo caráter, a verdadeira autoridade, o título e o poder pode vir pela posição. Então, não necessariamente, vamos botar aqui, ainda que o caráter não possa ser conquistado pela manipulação, uma posição pode. Ou seja, às vezes você é um líder, você tem um título de líder, mas você oficialmente não é líder para Deus.
Então não acha que o título vai te fazer um homem de Deus. Não é. Você primeiro tem que ser um homem de Deus, depois se preocupar com o título. Basta alguma politicagem, uma personalidade manipuladora para tal. Aí o livro começa a citar algumas características de um líder, de um péssimo líder, de um Diótrefes nos dias de hoje. Ele cita a simonia. Simonia ali ele fala no livro de Atos, né? Quando eles foram pregar em Samaria e os discípulos começaram a impor as mãos e alguns recebiam o dom de Deus e falavam em novas línguas, e Simão, o mágico, ele ficou tão apaixonado por aquilo que ele chegou a pagar, ele ofereceu dinheiro para Pedro oferecer, para dar a ele esse dom. Querido, isso aí é outro erro incrível, porque o Simão, ele não entendeu, ou ele acha que as coisas de Deus são compradas. Existe muita gente assim, muita gente que por dar um dízimo alto dentro da igreja acha que pode mandar em tudo, gente que é muito ligada em dinheiro, muitos líderes que são preocupados demais com dinheiro. A gente vai falar daqui a pouquinho melhor sobre isso, mas principalmente a unção, ela não é tomada, ela é dada. Isso é muito importante. Não há nada que você tenha, que você possa dar para Deus, para que Ele venha te retribuir com a unção. O reino de Deus não é comprado, ele é adquirido, porque ele já foi comprado com preço de sangue na cruz. Não tenha nada, eu não tenho nada que Deus precisa de mim, querido, além da minha disposição, do meu comprometimento com Ele. Isso é muito, muito importante, tá bom? Muito importante. O grande segredo de uma mensagem mágica é você falar o que as pessoas querem ouvir. Quanto mais uma mensagem é cheia de privilégio, vazia de responsabilidade, maior será o seu pseudo-sucesso. Hoje tem muitos pastores, líderes, pregadores que querem falar coisas que vão fazer as pessoas saírem felizes da igreja. Só que é uma falsa felicidade, porque o evangelho é confrontador. Jesus confrontava, Jesus não tinha palavras boas o tempo todo, não. A maioria das palavras dele era de confronto, era para fazer a pessoa mudar de direção. A conversão, que a gente tanto fala nas igrejas, o fulano é convertido. O que é conversão? É o termo usado até no trânsito, né? É alguém que estava indo numa direção, conversão à direita, vira completamente, sai daquele caminho e entra em outro caminho. Conversão é isso, é sair do caminho que você está e entrar em outro. Então isso só acontece quando a palavra de Deus confronta quem nós somos. Então é muito importante a gente compreender isso e viver isso de uma forma mais real. Todo líder controlador tem sérios problemas com dinheiro, são gananciosos, esbanjadores, fazem questão de ostentar suas posses e sentem prazer quando conseguem colecionar a inveja de outros por aquilo que eles têm. São materialmente ou até mesmo espiritualmente. Queridos, é terrível quando aqueles pastores, olha que igreja, tem uma igreja de 10 mil membros. Gente, a igreja não é nossa, é do Senhor. Tá? Meu ministério é maravilhoso. Eu já ganhei 2 milhões de almas. Olha, eu já preguei no Maracanã. Eu já cantei não sei lá onde. Meu irmão, tira o eu. Eu sou não sei o quê. Eu tenho, olha só, Deus me deu o melhor carro, a melhor casa. Querido, minha irmã, meu irmão, pelo amor de Deus, o que nós temos é Jesus e mais nada. E a gente tem aprendido nessas lições aqui, inclusive se você tem alguma coisa que se Deus pedir você não der, saiba que você não é um servo verdadeiro do Senhor. Olhe para a vida de Abraão. Deus chegou a pedir o próprio Isaac e foi ele mesmo que deu. É muito importante a gente entender isso, para que a gente não caia nesses erros terríveis. O orgulho é outro problema muito sério. Deixa eu ver quanto tempo já, nossa, tem 28 minutos. Tudo o que conseguimos com o nosso orgulho é a resistência do próprio Deus. Uma pessoa dominadora está sempre querendo convencer a todos que merece determinada posição ou situação privilegiada. Advoga sempre em causa própria. Isso é horrível, irmão. Por isso torna-se intrinsecamente competidora. Quando firmamos nossa liderança nas nossas obras e méritos, vamos nos jactar de nós mesmos. Jactar é nos exaltar. Um espírito de engano e superioridade entra em cena, ou seja, queridos, nunca é para nós, é sempre para o reino. Está muito claro, o orgulho faz com que eu queira ser alguém melhor do que outros, e isso quando a gente não quer ser melhor do que Deus. Com isso, perdemos de vista que temos um inimigo em comum e começamos a lutar e competir com os nossos próprios companheiros de ministério. Há uma competição, porque eu quero ser melhor do que os outros líderes. Está errado, irmão. Isso não existe. Se eu sou melhor que alguém, eu tenho que ajudar aquele a ser melhor do que eu, e vice-versa. Com esse espírito de competição, quando esse espírito de competição se infiltra por uma liderança dominadora, discordância nascem, opiniões
conflitam, relacionamentos entre líderes e se desgastam, nutrindo um implacável processo de divisão e destruição. Eu já vi frases tipo, tá vendo o ministério de fulano? Se sou eu, aquilo já tinha fluído há muito tempo. Tá vendo ministério, fulano cantou, mas se sou eu cantando, tinha ganhado muito mais alma. Se sou eu pregando, se sou eu fazendo, se sou eu, meu irmão, queridos, pelo amor de Deus, se você é tão bom, então ajuda o outro a ser tão bom quanto você. Se você é tão bom, faça com que o corpo seja tão bom quanto você, de preferência melhor. Nós temos que ter isso em mente. É um nós, não é um eu. Isso aqui é muito. Diótrefes era tudo ele. Nós temos que não podemos ser um diótrefes. Isso é muito importante. É uma pessoa também centralizadora, egocêntrica. Uma pessoa dominadora tem a estranha necessidade de ser vista. Quando tem uma festa, tem uma coisa, se ele não aparece, vai ter depressão, vai ter guerra. Ele tem que aparecer. Se não aparecer, vai dar ruim. Meu irmão, isso é do diabo. Quem tem que aparecer é Jesus. Se você está triste que você não está aparecendo, tem algo errado. Tem algo errado com o seu cristianismo, tem algo errado com o seu caráter. Precisa estar continuamente se sentindo na posição de maior destaque, tendo primazia, não tolera que ninguém desponte mais do que ela. Isso pode incomodá-la ao ponto de inibir o crescimento e a atuação dos outros. Ela condiciona a autoridade e o ministério das pessoas, a aprovação dela. Porque ela não consegue crescer, ainda tem que segurar. Se alguém crescer mais que ela, lá, poda. A Bíblia revela o conflito de Saul por causa do sucesso de Davi. Aí ele cita aqui aquela parte que as pessoas cantam, né? Mulher dançando pelo dizendo, Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Saul ficou muito triste, porque as pessoas estavam reconhecendo mais Davi do que ele. Querido, mas se alguém está sendo mais reconhecido que eu aqui na igreja por fazer a obra de Deus, glória a Deus, irmão. Se é para um propósito bom, é para o reino. A gente não pode esquecer isso. Aí ele cita, né, aqui no livro o quanto Saul se sentiu muito excluído, o quanto Saul se sentiu ressentido por não ter o sucesso de Davi. Querido, isso é muito ruim. A gente aprendeu também nessa escola de líder. O pior fracasso é ter sucesso naquilo que Deus desaprova. Meu irmão, dentro do reino de Deus, dentro de uma igreja, o único sucesso é de Jesus. Se alguém está tendo sucesso dentro da igreja, está errado. Se alguém está sendo reconhecido dentro da igreja, está errado. Está errado. Porque é o Espírito Santo que faz. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. A autoridade. O líder pode fazer duas coisas com sua autoridade. Ela pode delegá-la ou monopolizá-la. Delegando, ele vai estar investindo no potencial da liderança de outras pessoas subordinadas a ele, acelerando o processo discipulado e produzindo novos líderes, os quais possibilitarão um crescimento seguro. Já ao contrário, ele atrofia o crescimento das pessoas e aprisiona os seus dons, restringindo o crescimento do reino de Deus. Presidir não é reter, mas investir responsavelmente em outros, delegando autoridade. Pastores ou dominadores? Nós temos que ter muito isso na nossa mente. Nós temos que fazer outros crescer. Eu tenho que deixar o meu legado, não de alguém substituível. Ao contrário, quando eu saio da igreja, essa semana eu, coincidentemente, nesse período que está sendo gravado o vídeo, uma semana anterior eu precisei viajar. E eu voltei muito feliz de saber que a igreja, eu só tive elogios para a igreja no momento que eu estive ausente. Tudo funcionou bom, bem, é assim que tem que ser. Eu tenho que, na verdade, ser, no final das contas, chegar à conclusão que eu sou uma pessoa inútil. No dia que eu chegar, que eu descobri que eu sou uma pessoa inútil nessa igreja, é porque eu fiz um bom trabalho. Na hora que eu descobri que essa igreja não precisa de mim para mais nada, é porque eu fiz um bom trabalho. E quem sabe Deus me leva para outro lugar ou permaneça aqui para poder continuar mantendo essa inutilidade. Porque a partir do momento que a igreja precisa do pastor, não está precisando de Cristo. Então temos que ter muito isso na cabeça. Ambição descontrolada gera desrespeito. Aqui entendemos com facilidade aqui entendemos como facilmente o poder pode corromper o coração de uma pessoa. Aí ele fala sobre o rei Uzias. O rei Uzias, querido, ele foi um rei extraordinário, mas durante um tempo ele começou a crescer na mente, no ego, no orgulho. E aí chegou ao ponto de querer fazer algo que não era do seu ofício. Ele quis fazer algo que só os sacerdotes faziam. E aí Deus desaprovou. E por causa disso ele pegou uma grande lepra.
E isso é muito importante a gente entender que quando a gente ultrapassa aquilo que Deus nos chamou, a gente está atrapalhando não só a nossa vida, como a vida do outro, e pior de tudo, atrapalhando o reino de Deus. Atrasa todo mundo. Um bom líder, ele faz a máquina andar. Um péssimo líder, a máquina vai devagar. A máquina, que eu digo, é engrenagem, entendeu? Então a gente precisa fazer, eu preciso ser um agente que faz a igreja andar mais rápido, não ao contrário. E aí, ó, Osias foi uma coisa tão complicada que você pega no livro de Isaías, fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no... Ou seja, o ministério de Isaías só pôde ser começado de fato quando Uzias morre, porque o cara, além de ser um entrave, ele atrapalha os outros, sendo um problema seríssimo no meio de todos. Então a gente precisa não ser essa entrave, ser uma bênção na vida de todos. Tá bom, meu querido? Isso é muito importante. No final, seja grato ao seu líder. Não seja um rebelde, não seja um falastrão. Aprende a agradecer, mesmo em momentos que seu líder erra, que a coisa não vai tão bem. É necessário a gente compreender e viver essa liderança um pouco mais firme. Seja grato, não usa a tua boca para amaldiçoar ninguém, principalmente o líder. Davi foi um excelente exemplo disso. Mesmo Saul estando podre, Davi nunca passou por cima de Saul. Isso é muito importante, queridos. Não deu certo? Tudo bem. Agradece, sai, vai para outro canto, não tem problema. Acho que ninguém é obrigado a estar se matando com duas visões diferentes. Mas faça isso com respeito, com calma, com clareza, para que tudo dê muito certo. É muito importante a gente entender isso. Então é isso aí, não sejam diótrofes. Que Deus use a tua vida poderosamente, no santo nome de Jesus. Amém e amém.